Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gente gravar com vocês a resolução dos exercícios do simulado do noturno, tá joia? Então, simulado que vocês fizeram, simulado que vocês tiveram algumas dificuldades, vamos sanar essas dificuldades aqui, resolvendo os exercícios para vocês. Aqui eu tenho para vocês, então acompanhem pelo simulado de vocês. Primeiro exercício de física. Em um piso horizontal, um menino dá um empurrão em um caminhãozinho de plástico. Assim que o contato entre o caminhãozinho e a mão do menino é desfeito, observa-se que, em um tempo de 6 segundos, o brinquedo foi capaz de percorrer uma distância de 9 metros até cessar o movimento. Se essa distância oferecida ao movimento do caminhãozinho se manteve constante, a velocidade inicial obtida após o empurrão em metros por segundo foi de... Legal, você tem algumas informações aí que a gente vai poder trabalhar juntos, tá ok? Ele falou em distância, então, o ΔS de 9 metros, o tempo de 6 segundos, joia? Mais nada, só isso, tá ok? Mas ele pergunta a velocidade inicial. Eu vou propor para vocês duas maneiras de a gente resolver esse exercício. A maneira mais elaborada, a maneira que envolve as equações que nós já apreciamos em sala de aula. A primeira delas, então lá, pelas equações, eu vou ter o quê? Envolvendo ΔS e tempo. Tá? Um movimento onde você teve um empurrão do caminhãozinho, mas ele freia até parar. Então significa que teve aceleração, velho. Lembra dos critérios que eu coloquei para vocês? Critérios necessários para que você use uma equação ou outra. O primeiro critério que a gente tinha era o critério da aceleração. Exatamente o critério da aceleração. Tá joia? Então, tem aceleração? É move. Então, a aceleração é diferente de zero. Portanto, MUV. Sendo MUV, eu vou ter que usar uma das equações do movimento uniformemente variado. Tá joia? Como o tempo foi dado, Torricelli não vai ser usado. Eu vou usar o quê? Equação que tenha tempo. Então eu tenho equações sorvete mais minha água tônica e o vovô. Opa, espaços e tempo. Puxa, então vamos lá. Vamos aqui aplicar ΔS. ΔS como sendo V0 vezes T mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. ΔS, 9 metros. Isso igual a V0 vezes o tempo 6 mais metade da aceleração vezes o tempo 6 ao quadrado. Poxa, Pica-Pau, eu tenho duas variáveis. Legal, né? Complicado? Não. Acontece que, nesse caso, então lá, V0 vezes 6, 6 vezes 0. 6 ao quadrado, 36, dividido por 2, 18A. Então, eu fiquei aqui com uma equação, ok? Sem uma solução imediata, porque ele pergunta a velocidade com que o carrinho foi empurrado, mas eu não consigo encontrá-la porque tem duas variáveis. Vou apelar para uma outra equação. Vou apelar para a equação vovô. Já que eu tenho duas incógnitas, então são necessárias duas equações. Tá, a velocidade final dele, quando ele para completamente, velocidade final 0. Velocidade inicial, V0, mais a aceleração vezes o tempo 6. Poxa, Pica-Pau, daqui eu posso então tirar aqui 6A é igual a menos V0. Então eu tenho duas equações com duas incógnitas. Ok? Opa, o que a gente pode fazer? Nós podemos substituir uma equação na outra. Legal? Onde está aqui menos V0, posso marcar aqui como V0 igual a menos 6 vezes A. E aí, com esse valor, substituir nessa equação, onde teremos, então, 9 é igual a 6 vezes o V0, menos 6A, mais 18A. Então, vai ficar 9 igual a menos 36 vezes A, mais 18A. Menos 36 mais 18, a mesma variável. Tá joia? Então, nós temos 9 é igual a
menos 18A. Portanto, aqui eu tenho que a aceleração vai ficar 9 dividido por menos 18. 9 por menos 18. Isso é igual a menos meio. O quê? Metros por segundo ao quadrado. Legal, né? Tá joia? Mas não é isso que ele pediu? Ele pediu o quê? Dá uma olhadinha aí no texto, tá? Vocês vão ver que ele pediu a velocidade inicial. Então, agora que eu tenho a aceleração, posso encontrar a velocidade. Aonde? Numa equação que tem a relação entre aceleração e velocidade, olha lá. Tá ok? Então, daqui podemos colocar uma relação entre as duas. Da onde V0 igual a menos 6 vezes a aceleração, menos meio. Portanto, olha lá, V0 igual a 3 metros por segundo. Show de bola, né? Beleza? Ah, Pica-Pau, mas é muito elaborado, muito complicado. Mas é aí que eu vou apresentar para vocês um outro recurso que a gente pode utilizar. Vamos apagar aqui? Posso apagar? Vamos deixar aqui para vocês darem uma última olhadinha. Tá? Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo aí para dar uma olhada na resolução. Vamos agora para uma outra forma de resolver esse exercício. Vamos apagar aqui e resolver esse exercício pensando no seguinte. Tá? Eu vou dizer método gráfico. Vou desenhar para vocês um gráfico de velocidade versus tempo, VT, onde ele partiu com uma velocidade inicial desconhecida, ok? E freou até parar, onde a velocidade final aqui, ó, 0. Demorou quanto tempo para isso? 6 segundos. Lembre-se que num gráfico de velocidade versus tempo, o deslocamento pode ser obtido pela área. Joia? Então, você fala assim, poxa, cara, o ΔS, o deslocamento, ele é numericamente igual à área. Mas é qualquer área? Não. É a área do gráfico velocidade versus tempo. Do gráfico velocidade versus tempo. Daí, então, olha só, ΔS vai ficar base vezes a altura dividido por 2. O ΔS é 9. A base é o tempo, 6. Vezes a altura, que é exatamente o que está pedindo, V0 dividido por 2. Legal, né? Olha como é mais curta essa resolução. Daqui você já tira. Olha lá, passo 2 multiplicando, vezes 9, 18 dividido por 6, velocidade igual a 3 metros por segundo. Nossa, mas é o mesmo resultado, é um jeito diferente de fazer, muito mais rápido, muito mais prático. Gostaram? Curtiram? Legal, moçada. É isso aí, dá uma olhadinha, tá? E já vamos mudar o exercício. Legal. Agora, meninos, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, alunos, vamos para o segundo exercício, onde então ele vai falar assim para vocês. Em um teste para uma revista especializada, um automóvel acelera de 0 a 90 km por hora em 10 segundos. Nesses 10 segundos, o automóvel percorre, interessante, tá? E ao mesmo tempo, temos que tomar o cuidado, né? Ora, podemos usar aqui de novo o método gráfico. Ele foi de 0 a 90 km por hora em 10 segundos. De 0, subiu a velocidade até um valor de 90 km por hora em 10 segundos. Então, lá, com o tempo em segundos e a velocidade aqui, vamos colocar em metros por segundo. Sabe por que eu vou colocar a velocidade em metros por segundo? Porque ele deu a resposta do ΔS ali em metros ou quilômetros. Como eu não tenho ali uma certeza de se vai ser em metros ou quilômetros, eu vou trabalhar uma garantia que eu tenho, o Sistema Internacional. Tá? Lembrando que a velocidade aqui, 90 km por hora, se eu dividir por
3,6, que é o conversor de velocidade. Então, eu vou obter a velocidade de 25 metros por segundo. Então, lá. Em 10 segundos, a velocidade atingiu o valor de 25 metros por segundo. Legal. Vamos calcular o que ele pediu, quanto que ele andou. De novo, o ΔS é numericamente igual à área do gráfico velocidade versus tempo. Então, ΔS aqui vai ficar quanto? Base vezes a altura dividido por 2. A área desse triângulo aqui, ó. Lembrando, moçada, lembrando, tá? Ó, é a região entre o gráfico e o eixo horizontal. Por quê? Tem algumas pessoas que vão falar assim, ah, devo pegar esse pedacinho aqui, pica-pau. Não, é a região entre o gráfico e o eixo horizontal. Só essa região, ó, entre o gráfico e o eixo horizontal. Tá ok? Então lá, ΔS vai ser base 10 vezes a altura 25 dividido por 2. 250 por 2, 125 metros. Beleza? 125 metros. Temos a resposta 125 metros? Temos a alternativa E. Legal? Muito bom. Tá? Tempinho para vocês fixarem, tá? Darem a pausa aí para darem uma olhadinha no exercício. Legal? Ótimo, vamos adiante. Vamos adiante, exercício 3. No exercício 3, ele comenta com vocês o seguinte: duas partículas, A e B, movem-se numa mesma trajetória e o gráfico a seguir indica suas posições S em função do tempo T. Pelo gráfico que podemos afirmar, olhando para o gráfico podemos afirmar, então ele lhe dá um gráfico. Vamos lá. No exercício 3, ele coloca para vocês um gráfico de espaço S versus, nossa, ficou torto isso aqui, hein? Tá lá, espaço S por tempo T. Ok? Nesse gráfico, moçada, ele representou um móvel com essas características, tá ok? Chamou isso aqui de móvel B, partindo da posição 40, tá? E aqui 10. E um outro móvel, móvel A, partindo da posição 5, onde aqui eu tenho um pontinho, beleza? Que legal esse pontinho, sabe por quê, moçada? Olha, você está diante de um gráfico, espaço versus tempo. Não é o que a gente sempre falava em sala de aula? Presta atenção. Qual é a primeira coisa que eu olho num gráfico? Leitura de gráfico. Primeira coisa, olhar as legendas. Por quê? Você está diante de um gráfico de espaço versus tempo. Então, as informações que tem aqui são informações de espaço. Esse pontinho representa o quê? O pontinho em que o espaço de A é igual ao espaço de B. Olha, meu amigo, o que é isso? Isso é encontro. Encontro. Tá lá, encontro dos móveis. Mas só é encontro porque eles têm a mesma posição. Ó, gráfico de espaço, então está indicando que é a mesma posição. Beleza? Isso ele forneceu para vocês. Mas as alternativas, tá, são diversas. Vamos dar uma olhadinha nelas. E tem a alternativa A. Movem-se no mesmo sentido. O que vocês acham, né? Que eles se movem no mesmo sentido? Tá? Por que esse gráfico tem inclinação para baixo e esse gráfico tem inclinação para cima? Acessa lá ao professor Gaspareto, ao Gasparzinho, tá? E ele fala de função de primeiro grau com vocês, né? Quando que a inclinação, a declividade, né? O coeficiente angular é para baixo, quando o coeficiente angular é para cima. O coeficiente angular para baixo significa um coeficiente angular negativo, coeficiente angular para cima, coeficiente angular positivo. Ora, mas o que vem a ser esse coeficiente angular? Olha lá, a relação entre o espaço e o tempo, a relação entre as legendas. Tá vendo como é importante saber a primeira legenda? Tá? Olha lá, então a relação entre o eixo vertical e o eixo horizontal, isso aqui é velocidade. Para baixo, negativo. Para cima, positivo. Então movem-se no mesmo sentido? Não. Ok? Item B. Movem-se em sentidos opostos? Pronto. Olha lá.
Um é negativo, outro é positivo, sentidos opostos. Só isso, acabou. Né? Então, alternativa B. Mas vamos ver as outras. Alternativa C. No instante t igual a 0, encontram-se a 40 metros uma da outra. Estão a 40 metros de distância um do outro? Na verdade, estão a 35 metros um do outro, certo? 40 menos 5, 35 metros. D. Movem-se com o mesmo valor de velocidade? Fazer o cálculo da velocidade para eles aqui, tá joia? Bom, ele deu essas informações, ele falou que, puxa, o móvel A, tá aqui embaixo, ó, vai do 5 até o 20, então andou 15 metros, em quanto tempo? 5 segundos. Certo? Então, velocidade de A significa andar 15 metros em 5 segundos. Vai dar 3 metros por segundo. A velocidade de B, ele andou do 40 para o 20, então andou 20 metros. Entenderam porque o sinal negativo? Olha lá, do 40 foi para o 20, então final 20 menos inicial 40. Em quanto tempo? 5 segundos. Isso aqui vai dar menos 4 metros por segundo. Então, não se movem com a mesma velocidade, ok? E o item E, não se encontram. Puxa, se encontram sim, olha lá, está aqui o encontro. Legal? Então, correta mesmo, alternativa B. Show? Vamos adiante? Tá lá, vamos apagar aqui. E no exercício 5, ele fala, dois vetores concorrentes e coplanares, além de tudo ortogonais. Nossa, quanta informação, né? Beleza? Dois vetores, então exercício 5, tá? Dois vetores concorrentes, coplanares e ortogonais entre si, quer dizer, um corpo, um objeto, um ponto, sujeito a dois vetores, que são concorrentes, quer dizer, disputam o mesmo corpo, disputam o mesmo objeto. São coplanares, estão na mesma superfície. Show? Que mais? São ortogonais entre si. Então, 90 graus entre si. Ok? Um tem módulo 30 newtons, o outro tem módulo 40 newtons. Ele pede para determinar a resultante desses dois vetores. Eu tinha conversado com vocês, galera, e falado que, poxa, né, quando tiver a atuação de apenas dois vetores, o método paralelogramo é mais eficiente, olha lá, né? Paralelas. Tá? Então, paralela ao vetor F, ao vetor 30, paralela ao vetor 40, de intensidade 40. A resultante é para onde, né? Aponta o quê? Olha. Opa! A resultante vai estar na direção, tá? Apontando para onde? O cruzamento das paralelas. O cruzamento das paralelas, então, indicando para mim a direção e o sentido da resultante. Falta achar o valor. Como o ângulo é 90 graus, né, são ortogonais entre si, então o ângulo é de 90 graus, eu vou usar o quê? Então lá, como a gente falava, se o ângulo entre os vetores for 90 graus, eu uso Pitágoras, o tio Pit, certo? Então lá, resultante ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, resultante ao quadrado, 900 mais 1.600, a resultante ao quadrado igual a 2.500. Achou? Não, calma. A resultante vai ficar a raiz quadrada de 2.500. Então, quanto vai ser a resultante? 50 newtons. Belezinha? Tá aí, ó. Capau, e se o ângulo não fosse de 90 graus? Ah, cara, né? E aí, como é que seria, né? Então, moçada, se não foi o nosso caso, não foi o caso do exercício, mas se o ângulo alfa é diferente de 90 graus, aí eu uso o Pit Turbo. Pit Turbo. Então lá, resultante ao quadrado, olha lá, é o primeiro vetor ao quadrado, é um primeiro vetor ao quadrado, mais um segundo vetor ao quadrado,
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo alfa. Tá ok? Então, só vou aplicar esse monstrinho quando eu tiver ângulo diferente de 90 graus. Não foi o caso, tá joia? Mesmo porque, se você quisesse aplicar essa relação para esse nosso exercício, daria certo. Por quê? Colocar aqui o cosseno do ângulo de 90 graus vai te permitir o quê? Cosseno de 90 é zero. Se o cosseno de 90 é zero, desaparece esse termo lá. Desaparece. Fica o quê? Olha lá, volta a ser Pitágoras. Por isso que a gente diz, olha, lei dos cossenos é um pit turbinado. Legal, né? Tá joia? Tá aí, moçada, exercício 5, ok? Então, tem uma alternativa? Tem, tá? É a alternativa E, a última ali. Exercício 6. Vamos para o exercício 6. Então, no sexto exercício, um corpo de massa 1 kg é abandonado a partir do repouso no ponto A, situado 5 metros de altura em relação a B, conforme a figura. O corpo atinge o ponto B somente deslizando com o módulo da velocidade de 8 metros por segundo. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a variação da energia mecânica foi de quanto? Legal, né, moçada? Nesse exercício, exercício 6, então eu tenho uma superfície onde o corpo sai de uma posição inicial, A, certo? Chega ali a uma posição final, B, vai chegar aqui embaixo, com velocidade 8 metros por segundo. Ora, vamos avaliar o exercício? Então, tirando uma fotografia, na posição A, eu tenho uma energia mecânica em A. E o que é energia mecânica? Então, a energia mecânica é a somatória das energias. Então, é a energia cinética em A, mais a energia potencial em A. Ok? E eu vou procurar para ver se eu acho essas energias. Lembrando, para isso eu preciso de um chão, tá? E a gente não chamava de chão, lembra que a gente era bem criterioso, falava assim, olha, pode chamar de chão, de solo, de piso, tá? Mas tem um termo mais bonito, mais elegante, que é o termo superfície de referência. É onde eu digo ser o meu chão, superfície de referência, chão, tá? Ou superfície de referência. O que é essa superfície de referência? É onde nós adotamos a energia potencial gravitacional igual a zero. Tá ok? Então vamos ver aqui energia mecânica no ponto A. Olha só, vai ser energia mecânica em A. Partiu do repouso. Opa, partiu do repouso? Então não tem velocidade em A. Mas, olhando em A, eu tenho altura. Então, massa, gravidade, altura. Do ponto A, região A. Então, a energia mecânica em A vai ser massa desse corpo, é um corpo de 1 kg. Então, vai ficar o zero da cinética mais 1 kg. A gravidade é 10 e a altura da qual ele partiu são 5 metros. Portanto, a energia mecânica em A vai dar 50 joules. Legal. Vamos ver agora a energia mecânica em B. Então lá, energia mecânica em B. É a cinética de B mais a potencial de B. Ok? Então, olha só. Olhando agora para o ponto B, nós temos que energia mecânica em B vai ser cinética. Agora temos cinética, ele falou que ele passa por B com velocidade 8 metros por segundo. Então vai ter o quê? Massa, velocidade em B ao quadrado dividido por 2. Mas o ponto B está exatamente lá no chão, na superfície de referência. Então a energia potencial, zero. Aí você pode até falar assim, mas Pica-Pau, e a elástica? Não teria elástica? Não, lembra? Elástica quando tiver mola. Potencial gravitacional quando tiver altura.
Capaz, se tiver mola e altura, aí vai ter as duas energias, potencial elástica e potencial gravitacional. Aqui não tem altura, não tem energia potencial gravitacional. Não tem elástico, não tem energia potencial elástica. Então, moçada, substituindo ali os valores, então a energia mecânica em B vai ficar massa, a velocidade 8 ao quadrado, dividido por 2. Vou chegar aqui ao valor de energia mecânica em B, como sendo quanto? 64 dividido por 2, 32 joules. Legal? 32 joules. Então lá, inicial 50, final 32. Capão, teve perda, né? Porque ó, a inicial é 50, a final é menor. A pergunta do exercício é qual foi a variação da energia mecânica? Muito bem, ó. Qual é isso aqui, ó? Variação da energia mecânica. É a mecânica final menos a mecânica inicial. A final é em B. Então, a energia mecânica vai ficar em B 32, em A 50. Então, a variação da energia mecânica está dando menos 18 joules. Legal? Menos 18 joules. Legal, né? Tá aí, moçada, dá uma olhadinha. Calculamos a mecânica em A, calculamos a mecânica em B e depois fizemos a variação. Muito bom. Moçada, vamos para o 7º exercício. Ó, tá acabando já. Tá vendo como foi rápida a prova? Tá? Estamos já terminando a prova de física aqui, ó. Exercício 7. Um esquiador de massa 70 kg parte do repouso no ponto P. Desce pela rampa mostrada na figura. Suponha que as perdas de energia por atrito são desprezíveis. Considere G igual a 10 metros por segundo. Faz um favor, dá uma grifada se for possível. Tá? Se você estiver vendo na tela do computador, não grifa a tela do computador, mas, moçada, dá uma grifada aí no seu texto. Tá? Quando as perdas são desprezíveis, o que significa isso? Significa que o sistema é conservativo, ou seja, a energia mecânica final é igual à inicial. Não foi o que aconteceu no exercício anterior. No exercício anterior teve variação. Esse exercício já está falando para você, olha, não tem variação. A final é igual à inicial, a mecânica final é igual à mecânica inicial. Ok? E aí, que mais? Qual a energia cinética e a velocidade do esquiador quando ele passa pelo ponto Q, que está 5 metros abaixo do ponto P? Ok? Então vamos ver. Ok? Ele deu para vocês, no exercício 7, uma rampa, e o esquiador estava aqui, ó. Mas que esquiador? Esse é o Olaf, tá? É o Olaf, é o Frozen, tá lá. Aqui embaixo está a princesa esperando o Olaf, beleza? Então, moçada, tá lá. De novo, estabelecer um chão, uma superfície de referência, um chão. Estabelecer um chão ou superfície de referência é você estabelecer o quê? Um ponto em que a energia potencial gravitacional é zero. Tá bom? Como não há perdas, a energia inicial vai ser igual à energia final. Opa, então lá, sistema conservativo, ou seja, em que não há perda de energia mecânica. A energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Tá? EMEC, energia mecânica. Beleza? Vamos lá. No final, cinética final mais potencial final. No início, cinética inicial mais potencial inicial. Vamos ver o que tem de cada uma delas? No final, está no chão, então não tem potencial. No início, estava paradinho, não tinha cinética. No final, então, vou ter uma energia cinética que vai ser igual à energia potencial inicial. Não é exatamente o que a gente conversava sobre transformação de energia? Ah, olha, quando ocorrer transformação, como é que eu simbolizo a transformação? Igualdade, sinal de igual lá. Transformação de potencial em cinética. Então, essa energia se transformando nessa. Tá? Então lá,
a energia cinética final vai ser igual, então, a massa do esquiador, 70, gravidade, 10, a altura, 5 metros. Ora, quanto vai dar isso, então? 50 vezes 7, 7 e 5, 35, tá? 3.500 joules de energia cinética, ok? 3.500 joules. A forma mais bonita de representar esse número, lembra que não é desse jeito, é notação científica. Então, na notação científica, eu colocaria aqui, ó, 3,5 vezes 10 elevado ao quadrado joules. Joia, né? Mas pediu também o quê? Pediu a velocidade. Opa, olha lá. Velocidade. Se a cinética é 3.500, então lá, cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então lá, 70 é a massa. E aí, vai ficar 35 vezes v ao quadrado, que é igual a 3.500. O que eu posso obter aqui? Que a velocidade ao quadrado é igual a 100. Passo 35 dividindo, né? Tá, a igualdade. Multiplicando desse lado, passo para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, 3.500 dividido por 35, 100. Raiz quadrada de 100, 10 metros por segundo. Então, lá, eu tenho o cálculo da energia cinética e tenho o cálculo da velocidade. Isso me dá a alternativa, vamos ver aqui, alternativa D, tá ok? 3,5, opa, errei um expoente aqui, galera, olha só, putz, ao cubo, alternativa D. Obrigado por vocês terem me avisado aí, galera. Ó, deixa aqui um pouquinho para vocês darem uma olhadinha, fixou? Vamos para o próximo? Então lá, exercício 8. No exercício 8, o que ele pergunta? A figura a seguir representa um motor elétrico M, que eleva um bloco de massa 20 kg com velocidade constante 2 metros por segundo. A resistência do ar é desprezível e o fio que sustenta o bloco é ideal. Nessas condições, o motor apresenta um rendimento de 80%. Considerando o módulo da aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo quadrado, qual é a potência dissipada pelo motor? Potência dissipada que ele está pedindo, tá joia? Ok? Então, se eu estou elevando esse bloco, então tem um motorzinho aqui no exercício 8, tá? Tem um motorzinho, e esse motor levanta aqui um bloco, joia? De 20 kg com velocidade de 2 metros por segundo. Então, eu tenho um peso aqui para baixo. Peso. Peso, que é massa vezes gravidade. Peso, que é m vezes g. O peso desse bloquinho vai ficar a massa vezes a gravidade 10. O peso desse bloquinho é de 200 newtons. Certo? Agora, ele sobe, ele é içado, ele é levantado com velocidade constante de 2 metros por segundo. Pergunta-se no exercício, tá? Qual é a potência dissipada, tá joia? Mas veja comigo que é o seguinte, dada a situação, eu posso calcular potência, e é um tema que a gente fez questão de trabalhar bastante em sala com vocês, que potência é uma terminologia, é uma grandeza física muito aplicável, com muitas versatilidades, muito versátil, né? Ora, potência basicamente é energia por tempo, ok? Potência é energia por tempo. Ora, então você fala assim, Pica-Pau, dessa equação, eu poderia ainda falar, potência é trabalho dividido por tempo? Pode. Toda variação de energia é um trabalho. E e se eu falasse que trabalho é FD vezes cosseno do ângulo alfa por tempo, pode também? Pode também. Força vezes deslocamento, o que é força vezes deslocamento? Deslocamento por tempo, é velocidade.
nó. Então, peraí, olha que legal. Potência vai ser a aplicação de uma força de 200 newtons, que é a força que vai içar esse corpo, com velocidade de 2 metros por segundo. O ângulo entre a força que está içando o corpo e o deslocamento é 0 graus, cosseno de 0 graus. Portanto, o conceito aqui vai dar 400 watts. Mas que potência é essa que eu encontrei? Eu achei uma potência, mas qual potência? Oh, mano, que potência que eu encontrei aqui? Encontrei potência útil, velho. Potência útil, tá? Essa aqui é potência útil. Ora, mas ele falou em potência dissipada. Vamos aproveitar esse conceito e ver o rendimento. Rendimento que é útil pelo total. Se o rendimento é 80%, isso é igual a potência útil 400 dividido pela potência total. Vamos chegar a quanto então aqui? Vamos chegar a um conceito, uma quantidade, uma potência total de 400 dividido por 80%. 80% que é 0,8. Então, a potência total de 500 watts. Agora, moçada, vê comigo, tá? Não precisamos nem fazer conta, mas vejam comigo. Se eu tenho um total de 500 watts, beleza? Total de 500 watts. Usei 400. O que aconteceu com o 100? Dissipou. Então, se total é 500, usou 400, perdeu 100. Né? Lembra que a gente fazia um esqueminha bonitinho? Tá? Qual é o esqueminha? Falava assim para vocês, olha, faz aqui no cantinho, recebe um total, 500, uso 400, vai dissipar quanto? A diferença, então lá, 100, potência dissipada, beleza? Alternativa então, alternativa E, a potência dissipada de 100 watts. Legal? Quer que eu deixe aqui um tempinho para vocês darem uma olhadinha? Fixou, tirou uma fotinho, pausou aí o vídeo para dar uma olhada. Muito bem, vamos ao próximo. Exercício 9. No exercício 9, a gente já tem uma mudança boa de assunto, né? Nós já falamos um pouquinho de eletrostática, onde ele fala assim: de acordo com o modelo atômico atual, os prótons e nêutrons não são mais considerados partículas elementares. Eles seriam formados por 3 partículas ainda menores, os quarks. Admite-se a existência de 12 quarks na natureza, mas só 2 tipos formam os prótons e nêutrons. O quark up, com a letra U, de carga positiva igual a 2/3 do valor da carga do elétron. E o quark down, Dzinho, de carga elétrica negativa igual a 1/3 do valor da carga do elétron. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a composição do próton e do nêutron. Tá joia? Só do próton e do nêutron, pica-pau, e do elétron em si. O elétron já é uma subpartícula atômica, então ele não é composto de quark. Quarks são subpartículas atômicas que compõem prótons e nêutrons. Então, um próton delimitando uma região do espaço, não que o próton seja uma bolinha, mas delimitando uma região do espaço, se eu colocar um quark up, eu estou inserindo dele uma quantidade positiva, 2/3 da carga do elétron. Se eu colocar outro quark up, estou colocando mais 2/3 da carga do elétron. Ó, já extrapolou. Aqui já deu 4/3. Então, vou colocar um quark down. Ao colocar um quark down, menos 1/3 da carga do elétron. O que acontece? Quanto dá a soma de tudo isso aqui? 3/3 da carga do elétron. Ou, simplesmente, mais E. Tá aí, ó, carga do próton, positiva, mais E. E o nêutron? Nêutron. Tá lá, delimitando uma região do espaço. Então, eu colocaria um quark up. Só que a hora que eu coloco um quark up, eu já estourei, né, a quantidade necessária, porque o nêutron tem carga zero. Então, peraí, vamos colocar um quark down para diminuir essa quantidade aqui, ó, menos 1/3.
Ainda não é o suficiente. Vou colocar outro quark down, menos 1/3. Quanto vai dar o total aqui? 0. Está lá. Próton positivo mais E. Nêutron, 0. Então, a configuração vai ficar DUU, DDU. Vamos procurar uma alternativa que caiba isso? Então, alternativa C, DUU para o próton e UDD para o nêutron. Legal. Último exercício, moçada. Deixando um tempinho aqui para a galera dar uma fixada, dar uma entendida. Legal? Ótimo. Vamos ao último, 10º exercício. Nesse 10º exercício, vamos colocar o quê? A ideia da eletrização por contato. Dois corpos A e B estão inicialmente carregados com cargas de 2 coulombs e menos 3 coulombs. Após o contato, a carga, então lá, um corpo A com 2 coulombs. Corpo A, que tem carga positiva, 2 coulombs. Não colocou sinal nenhum, é porque é positivo. Um corpo B com uma carga menos 3 coulombs. Após o contato, então, a gente vai estabelecer aqui ó, o contato entre os corpos. Né? E ao estabelecer o contato, A em contato com B, vão trocar cargas até que atinjam o equilíbrio elétrico, ou seja, tenham a mesma quantidade. Tá ok? A mesma concentração superficial de carga. Tá aí, ó, A e B. Tá? Para desenvolver isso aqui, a gente vai usar o quê? Né? A gente vai usar o princípio da conservação da quantidade de carga, onde a somatória de carga no final é igual à somatória de carga no início. No final, eu vou ter o corpo A e o corpo B com a mesma quantidade acumulada. Então lá, mesma quantidade em A e em B. Igualdade, equilíbrio. Certo? Então a mesma quantidade com o mesmo sinal. E no início eu tinha dois corpos, um com 2 coulombs e o outro com menos 3 coulombs. Então vai ficar 2 Q', que é igual a menos 1. Q' vai ficar igual a quanto? Então, menos meio coulomb. Caramba! Tá? Então, ambos ficaram negativos. Menos meio coulomb aqui, menos meio coulomb aqui. Tá ok? Um corpo que antes estava positivo ficou negativo. O corpo que estava negativo ficou pouco menos negativo. Legal? Agora, vamos lembrar de uma coisinha que a gente conversava em sala de aula? Há movimento de próton? Não. Há movimento de elétron? Sim, certo? Só há movimento eletrônico. Tá? Por isso que a gente até brincava, por isso que a matéria se chama eletricidade e não protricidade, neutricidade. Porque só tem movimento de elétrons. Cara, então, pô, cara, por que esse corpo ficou negativo? Ficou negativo por quê? Porque ele recebeu elétrons do corpo que estava negativo ali, ok? Recebeu que quantidade? Recebeu tanto elétron que neutralizou os íons positivos, né, os átomos que estavam aí eletrizados positivamente, tá ok? E um a mais que lhe deixou com uma carga negativa. Então, houve um movimento de cargas, houve um movimento de elétrons de B para A. Diante disso, eu tenho as alternativas. Olha só, né? Após o contato, item A, a carga adquirida por A será meio coulomb de prótons. Errado, né? Item B, a carga adquirida por A será de meio coulomb de elétrons. Meio coulomb de elétrons. Tá? Excesso de elétrons. Legal, né? Tá ok? Olha, vamos ver as outras. Então, C, a carga perdida por B será de meio próton. Esquisito, hein? 0,5 prótons. Está errado duplamente. Primeiro, porque não existe movimento de próton. Segundo, que não existe meio próton. Certo? Próton inteiro. Você vai fatiar o próton na metade? Não. Então não existe meio próton. Beleza? D. Não haverá troca de cargas? Não foi o que aconteceu. Houve uma movimentação. Para que esse corpo A ficasse negativo, teve que ter uma movimentação. E item E. Não existe movimento de elétrons. Tá? Houve sim um movimento de elétrons para que se estabelecesse o equilíbrio eletrostático.
Portanto, moçada, a melhor alternativa, a alternativa B. A carga adquirida por A será de meio coulomb de elétrons. Tá joia? Alternativa B. E é isso aí, moçada. Com isso, nós finalizamos a resolução dos exercícios aí propostos no simulado. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se não, revejam aí o vídeo, tá ok? Ainda tendo algumas dúvidas, presencialmente a gente conversa. Valeu?